Boa noite, amigos do Grupo Espírita, Grupo Virtual Caminho de Luz. Estamos aqui hoje para falar da questão do feminino, questão da mulher na dimensão espírita. Escolhemos esse tema por acreditarmos que nos dias de hoje precisamos muito de rever esse nosso papel feminino. A característica feminina da delicadeza, da maternidade, do lar, que é tão importante, não significando uma incapacidade para o trabalho, para a vida profissional, muito pelo contrário. Cada vez mais estamos habilitadas a exercer essa função também fora do lar. Mas temos que falar de papéis históricos que foram sendo desenvolvidos. Precisamos compreender a necessidade de estarmos falando de um crescimento, de uma evolução. Enquanto espíritos, em 1857, Kardec, com o Livro dos Espíritos, pergunta a questão do sexo, se existe, no plano espiritual, aquilo que é o espírito feminino, o espírito masculino, e é dado para Kardec, de uma forma inteligente, para a nossa reflexão, que o homem e a mulher são iguais, porque Deus dotou a ambos da mesma inteligência. Então não existe um espírito que é do sexo feminino, um espírito que é do sexo masculino. O espírito em si não tem sexo, mas há características de um feminino e de um masculino, que são trabalhadas ao longo das reencarnações sucessivas nesses dois corpos diferentes. Há um aprendizado. Quando nós falamos do feminino, na questão da maternidade, é uma função exclusiva do feminino. Nós estamos falando da geração, da matéria. Isso foi visto na Grécia Antiga como algo menor, já que a mulher se ocupava de criar matéria na geração de um filho, era uma função menor. Ao homem cabia deixar as mulheres e aos escravos realizarem tarefas e funções pesadas. Ele ficaria com a parte intelectual, com a parte das artes, com a parte espiritual. Esse conhecimento mostra o egoísmo, aquilo que é atribuído ao masculino, única e exclusivamente, com uma preponderância de importância na criação divina. No entanto, ao longo do tempo, nós observamos o quê? Toda vez que o homem exercitava, realizava tarefas que eram da área de manufaturados, o artesanato, durante algum tempo isso era valorizado, era feito pelo homem. A partir do momento que ele é em busca de novas atividades, que ele é em busca de novos conceitos, novas descobertas, ele deixava então essas funções artesanais, essas funções feitas pela mão, eram atribuídas então agora à mulher, eram feitas dentro de casa, não fora de casa, e dessa forma elas eram menosprezadas. Se antes elas tinham um valor, porque era o homem que fazia, agora elas deixaram de ter esse mesmo valor. E o homem adquiriu, então, uma nova tarefa, um novo valor. Nós sabemos que foi após as guerras, porque com mais mulheres do que homens, no panorama mundial, e as mulheres tendo necessidade de realizar aquelas atividades que eram antes masculinas. Era preciso alimentar os filhos, era preciso movimentar as fábricas, então a mulher sai ao trabalho. E isso é muito importante, porque isso define a capacidade da mulher. Nunca ela deixou de exercer atividades com a sua capacidade, com a sua inteligência, mas não era valorizada. Estamos chamando a atenção para uma questão que é uma luta pelo feminino, mas não nessa abordagem de levantarmos bandeiras, mas é perceber o valor, perceber os direitos iguais, é perceber a necessidade de falarmos também dessa importância do feminino, da delicadeza. Quando nós falamos da questão da mulher, nós associamos ao lar e à maternidade. Isso não pode ser perdido. Ela administra o seu lar, ela administra o seu relacionamento com o companheiro, ela educa os filhos, ela tem uma responsabilidade muito grande de tornar o belo, de tornar esse feminino um lugar onde haja o respeito. Se nós pensarmos numa época da história que o feminino também era o lugar do sagrado, nós vamos ver que há realmente uma importância por tornar, como nós falamos da maternidade, não o gerar o filho, mas a capacidade de cuidar.
a capacidade de organizar, né? Durante as guerras, nós vamos ver a Florence Nightingale como a primeira mulher, enquanto enfermeira, ir aos campos de batalha, verificar aqueles que ainda estavam vivos, e com uma lamparina, ela buscava ver se a vela tremulava, que ali havia um corpo que respirava, havia vida, recolhendo então aquele que estava ali no campo de batalha, dado como morto, mas para uma tenda onde pudesse ser cuidado. Então, muitas vidas foram salvas. É esse papel do feminino, do cuidar, da sensibilidade, do se importar com o outro. Se nós falarmos de tempos atuais, nós vamos falar de Madre Teresa de Calcutá, quando viu que na Índia as pessoas morriam nas ruas sem nenhum cuidado. E ela, então, pede um local para receber essas pessoas. Independente de uma proposta religiosa, de falar sobre a sua religião, ela queria acolher o ser humano naquele momento, que pudesse dar a ele um descanso. Eram esteiras improvisadas, mas ali um grupo de pessoas preocupadas com aquele que estava na situação antes da morte, né? Aquele moribundo, aquela pessoa que necessitava de uma palavra de carinho, de um olhar amigo, de uma mão que segurasse na sua mão. Então nós vemos esse papel do feminino, do cuidar, do se importar com o outro, da sensibilidade como algo muito importante. Em obras espíritas, como obras de André Luiz, nós vemos que toda vez que é preciso falar com muito amor, é preciso acolher com amor, é preciso tocar o coração do outro para sensibilizar com o amor, nós vamos encontrar o feminino, nós vamos encontrar Ismália falando ao coração, nós vamos encontrar um papel feminino, um espírito que se apresenta no feminino, nessa postura acolhedora. No Evangelho, nós temos Jesus, fazendo isso de forma pioneira, quando ele dá importância à mulher. Quando ele nos fala de Maria, da sua mãe, de uma forma carinhosa. Quando ele coloca nas mãos de Maria a responsabilidade agora desse acolhimento maternal da humanidade. Coloca João como seu filho, coloca para João, eis aqui a tua mãe. E ali se faz uma ligação que transcende a matéria e se faz uma ligação que toca a nossa humanidade, no sentido de acolhimento. É na casa do caminho que Pedro, que João e Maria acolhem aqueles que estão deserdados. Novamente o papel da maternidade, o papel do acolhimento, o papel do lar, ali um verdadeiro lar. Um lar que acolhe os sofredores. E quando Jesus nos fala da mulher apedrejada, ela não tem um nome para nós, mas ela tem o significado da exaltação do feminino. Ninguém erra sozinho. Então aquela mulher que estava ali ao chão para ser apedrejada, julgada pelos outros, Jesus primeiro coloca a questão. Quem estava sem erro, sem pecado, que pudesse atirar uma pedra? Que julgamento é esse que nós temos pedras nas mãos para julgar? Principalmente mulheres, que eram vistas sempre numa condição subalterna, que não tinham valor. Então, naquele instante, Jesus enaltece o papel do feminino. Ela não havia errado sozinha, se havia adulterado, havia um homem que havia deixado naquela condição, ela que era uma mulher casada, tinha um filho e ficou sem nenhuma estrutura para cuidar do seu filho. Qual o papel que cabia às mulheres naquela época? A mulher era escrava, a mulher era serva, a mulher era prostituta ou a mulher era esposa. Enquanto esposa, ela não tinha função nenhuma, porque o trabalho era mal visto. O trabalho de casa era para ser feito pela serva, pela escrava. O trabalho feito fora de casa sempre mal visto, que seria o trabalho da mulher menosprezada. Ela servia aos homens, mas ela não servia para os homens, não servia para a humanidade. É uma menos-valia. Então, dentro desse contexto, o que cabia à mulher? Se ela não mantivesse um relacionamento, um casamento, ela não podia ter uma profissão. Ela estaria na condição de serva, na condição de escrava, ou na questão de uma mulher vulgarizada. Jesus, naquele instante, enaltece o papel da mulher. A mulher deveria se erguer. Ele estende a mão. Pergunta a ela, mulheres, onde estão aqueles que te acusaram? Ela diz, eles se foram, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não tornes a errar. Não tira dela o peso de uma culpa, de um relacionamento, que foi o que aconteceu com ela naquele momento, naquela condição. Que aquilo não acontecesse mais, que ela se desse valor, que ela buscasse junto ao seu filho uma oportunidade de trabalho. Mas nós sabemos o quanto isso é difícil. Nós
temos também um exemplo máximo, né? Maria de Magdala, a nossa Maria Madalena. Porque Madalena tem um papel fundamental, né? Ela era uma mulher que tinha posses, tinha riquezas, ela era uma mulher que podia receber na sua casa, né? Numa casa diurna, noturna, né? Que recebia homens ricos, que podiam pagar por serviços de mulheres. Esse serviço que não era valorizado, mas que era remunerado. E que dessa forma ela tinha riquezas, né? Ela não quer mais aquela forma de relacionamento, aquele amor vazio, aquele mundo dos prazeres que estava muito mais ligado até à necessidade masculina. Então o que ela busca? Ela busca conhecer os ensinamentos de Jesus. E conhecendo esses ensinamentos, conhecendo esse amor, que é um amor que preenche, é um amor que dá paz, que dá condição, né, de se sentir inteira, de se sentir feliz em comunhão com Deus. E encontrando esse amor, ela se liberta daquelas riquezas da matéria. Ela sai da questão da materialidade para a questão da espiritualidade. Segue Jesus em toda parte. Vai ter com os discípulos que não o acolhem, novamente a questão do preconceito, do masculino. Como uma mulher teria acesso àquelas informações de natureza espiritual? Se a mulher não podia ter nos templos nenhum cargo, não podia ter na sociedade nenhum cargo, era um papel sempre secundário. Jesus mostra que não era assim, porque ele diz aos discípulos, essa mulher lavou os meus pés com suas lágrimas e secou os meus pés com seus cabelos sedosos. Vocês não fizeram isso. Era costume da época, né? Lavar os pés quando se chegava a uma casa, para que a pessoa tivesse mais conforto, se sentisse acolhida. Jesus usa, então, algo que acontece na época para mostrar a importância da mulher, a importância de Magdala. Também temos aquele episódio de Marta e Maria, quem fica com as funções domésticas do fazer e quem busca as questões espirituais, quem busca a melhor parte. Então nós vemos aí uma forma de colocar esse feminino sendo enaltecido. Precisamos estar atentos a essa oportunidade. Hoje nós vemos muitas vezes a mulher não dando valor ao próprio corpo, a mulher se igualando ao homem em questões que nós sabemos que são de desvalorização, porque grande número de parceiros, grande número de... há uma erotização, né, nos relacionamentos, uma vulgarização dos relacionamentos, uma vulgarização do corpo, a mulher sendo utilizada como objeto. Então, nós temos hoje a escolha, nós temos hoje a oportunidade, nós já alcançamos um local diferenciado e vemos algumas mulheres equivocadas se colocando nessa condição de objeto, que é uma condição deplorável, porque todo objeto pode ser usado, descartado, jogado fora. Então nós estamos nesse momento de descartar, muitas vezes, relacionamentos que poderiam ser produtivos. Estamos vendo uma desvalorização. É importante que nós saibamos que nós não estamos falando da mulher não ter o direito de uma separação quando está dentro de um relacionamento infeliz, onde é subjugada ou muitas vezes até agredida, mas nós estamos falando da importância dessa mulher no papel do lar, no papel de um feminino que é de criatividade, de profissionalismo, de conquistas, de uso da inteligência e também daquilo que é sublime, que é da maternidade. A maternidade do cuidar, não só dos filhos, mas quando nós falamos, né, da Florence Nightingale, quando nós falamos também de mulheres excepcionais que nós vamos conhecendo ao longo da nossa trajetória. Mulheres cientistas, mulheres que são guerreiras no sentido das realizações, que quando tudo parece perdido, elas se unem e constroem. Nós podemos falar de grupos de mulheres que trabalham para auxiliar mulheres que sofreram perdas por motivo de saúde, como no caso do câncer, as mulheres que não têm a mama, que é um símbolo, né, desse feminino, dessa maternidade, né, de um corpo que agora está mutilado, se unem para realizar tarefas e se mostrarem inteiras. Nós temos diversos grupos de mulheres que
não terem mais o companheiro, foram, inclusive, assumir atividades físicas mais pesadas, dirigindo caminhões, uma questão de força bruta mesmo, por necessidade, e se mostraram capazes de executar aquela tarefa por amor. Amor aos seus filhos, amor à construção e à reconstrução, muitas vezes, de uma cidade, de um planejamento, né, de uma obra que foi iniciada e precisa acabar. Então, não existe mais limite profissional para essa mulher. No entanto, nós precisamos falar dessa força, essa outra força, que é a força moral, que é a força do feminino, que é a força da construção. Hoje, mais do que nunca, nós devemos ser capazes de olhar para nós dessa forma, olharmos para nós como as mulheres guerreiras que realizam. Esse sentimento feminino precisa cada vez mais estar sendo valorizado, para que a gente não queira ocupar o lugar do homem, porque isso não vai ser possível, porque nós não estamos num corpo masculino. Nós podemos assumir, sim, profissionalmente, nós podemos intelectualmente. As conquistas são as mesmas, os direitos são iguais, os espíritos têm a mesma natureza, mas têm funções diferentes. E falar dessas funções de uma forma a enaltecer o que realmente são funções muito especiais. Essa capacidade de acolhimento, essa capacidade de estar criando, realizando coisas diferentes. Quando falamos da mulher numa empresa, nos lembramos de uma palestra que assistimos de um consultor, que ele coloca o seguinte: a mulher chega na empresa, ela é a presidente da empresa, e quando ela chega, ela vê que a sala de reunião não está arrumada. Ela tira o seu blazer, vai lá, arruma a sala de reunião. Ela não espera que a funcionária encarregada disso faça, porque a reunião tem que começar na hora. O telefone toca. Não está ali também a secretária que devia atender. Ela não deixa o telefone tocar. Ela vai lá e atende o telefone e resolve aquela questão. E no horário da reunião, se era 8 horas, ela chegou lá umas 7 horas, organizou tudo às 8 horas, ela coloca o seu blazer e vai começar a reunião. E aí esse consultor fala: qual é a diferença? O consultor é Valdez. Ele diz: qual é a diferença então para o homem? O homem chega, vê a sala suja e já grita que não vai poder ter reunião com aquela sala suja. O telefone toca, ele fica andando no corredor de um lado para o outro, pensando quem é que vai atender aquele telefone, porque é um absurdo não ter a secretária, e quando as pessoas chegarem, ele vai demitir todas, porque são incapazes, e não consegue então fazer sua reunião começar às 8 horas. Ele fala que se deve ao fato da mulher brincar com a casa inteira, quando é pequena, quando é criança, a menina brinca com a casa em todos os espaços, e o homem fica retido a brincar com a garagem, com os carrinhos, no máximo a sala, mas já para sair de casa. Então essa função de estar no lar, essa função do feminino, do lar, da maternidade, cabe à mulher. Então Valdez diz que os homens deveriam aprender muito com as mulheres, desenvolver a sensibilidade, a capacidade de olhar para a casa como um todo. Hoje nós já vemos muitos homens assumindo essas funções quando cuidam dos seus filhos, quando levam para a creche, arrumam uma mochila, fazem um lanche, passam um final de semana sozinhos com os filhos, né, porque a esposa esteja viajando para fazer um curso, ou pais separados. Nós já estamos vendo essa capacidade também ser desenvolvida pelos homens, mas estamos chamando atenção para não desvalorizarmos a nós mesmas, mulheres, no sentido que de não valorizarmos o nosso corpo, a nossa escolha. Não estamos falando daquela escolha que é uma gravidez indesejada, então vou fazer um aborto, porque a doutrina espírita é muito clara. Você pode matar um corpo, mas não mata um espírito. Vai deixar que aquele espírito não tenha sua oportunidade de vida. Vai você mesmo ficar vinculado a ele, porque a vinculação é de espírito para espírito, podendo causar ou um processo, né, de obsessão, quando aquele espírito não tem, né, um conhecimento, e se sente então impedido de realizar, né, a sua prova, de retornar à Terra, uma conquista, uma nova encarnação, depois de todo um processo que nós sabemos que é um processo difícil, né, de escolher uma nova vida, de vir a essa Terra para resgatar muita coisa do passado, uma função de aprendizado. Ou você vai, né, ter, se for um espírito evoluído, uma segunda oportunidade, talvez, que ele volte, mas vai ficar uma marca muito séria, porque você vai desencarnar e vai lidar com essa situação de ter impedido
né, a vinda de um ser que poderia ser o seu príncipe encantado, o seu grande amigo, porque muitas vezes os filhos são para nós exatamente aqueles espíritos amigos que vieram de outra vida nos sustentando. Sejam eles filhos, né, que você carrega no seu ventre ou filhos do coração. São sempre filhos. Então nós precisamos estar atentos a esse papel importante da mulher, nesse feminino e nessa maternidade. Precisamos também repensar a situação de mulheres, como falei, de uma Teresa de Calcutá ou de uma Irmã Dulce, que não foram mulheres da maternidade, da geração, dentro de um casamento, mas foram as mulheres que cuidaram da humanidade. Foram mulheres que trouxeram para nós grandes benefícios. Falamos também com muito carinho de alguns homens que são reconhecidamente aqueles que têm características maternais, como nosso Chico Xavier, como os cuidados do companheiro Divaldo Franco, né, na Casa do Caminho, com um trabalho belíssimo, né, acolhendo as crianças como filhos. Raul Teixeira, um outro trabalho muito bonito que nos sensibiliza também. Então essa adoção, esse papel de acolhimento, esse papel maternal. Vemos com tanta importância, com tanta delicadeza, o feminino nos dias de hoje precisando ser realçado. Sermos objetos descartáveis, nos colocarmos na mesma condição tão perversa, né, de um homem que abandona a sua família, o seu lar, de um homem que tem inúmeras parceiras, o que não se satisfaz com nenhuma, e rompe com todas elas, porque não se sente seguro, inteiro. Então, ao vermos uma mulher fazer exatamente a mesma coisa, não podemos dizer que essa é uma conquista que nos agrade ou traga qualquer benefício, muito pelo contrário. Nós estamos falando daquilo que o homem tem de pior. Nós estamos falando daquilo que não é nobre, daquilo que é baixo, daquilo que é perverso. Então, dessa forma, né, vendo esse papel da sexualidade colocado como essencial no mundo de hoje, mas sempre voltado para a questão de uma escravização do outro, de um corpo que é escravizado, de um corpo que é retirado dele todo o prazer e a partir dali é jogado fora. Nós não podemos falar que esse é o papel da mulher, né? E na dimensão espírita, nós precisamos de ter a certeza de que nós viemos com uma função muito especial, uma função acolhedora, uma função criativa, uma função de uma outra força. É a força da conquista, é a força do amor. Uma mulher quando ama intensamente, ela é capaz de modificar aqueles que estão à sua volta pelo seu amor, pela sua atitude, pela sua postura. Contamos com isso, porque sabemos que é dessa forma que acontece. Então, que a gente possa aprender com essas oportunidades. Nesse livro, A Mulher na Dimensão Espírita, nós encontramos um capítulo que nos chama muita atenção, que nós vamos ler nesse momento para os nossos companheiros. A síntese do pensamento grego, né, na época de ouro. Os deuses criaram as mulheres e os escravos para as duras tarefas, com o fim de permitir aos homens consagrarem-se às nobres atitudes do espírito. O trabalho manual corrompe porque mistura a alma com a matéria. Olha que entendimento errôneo numa sociedade que era de uma cultura, né, evoluída, mas que ainda tinha esse pensamento. A localização central da mulher repetia os grandes pensadores. As mulheres existem para as funções domésticas, os homens para todas as outras. A casa é para as honestas, a rua para as que não valem nada. Para o homem é vergonhoso ficar em casa, para a mulher é vergonhoso sair à rua. Existia essa correlação clássica, mulher, lar, maternidade, mas os três componentes eram desvalorizados. E é isso que nós temos que perceber nos dias de hoje, essa valorização. Na Idade Média, apesar do cristianismo, a situação permaneceu como na Grécia Antiga. Na Renascença, melhorou um pouco a conceituação da mulher com relação ao trabalho, que ela assumiu uma dignidade, mas a mulher permaneceu com pequenas alterações reais. Entre os séculos XVI e XVIII,
o artesanato e a instrução, que aí foi permitido, desenvolveram-se, mas principalmente para os homens, para as mulheres ainda pouco. Mas o lar já era considerado uma unidade econômica, e as mulheres produziam bens de consumo direto. Fiavam, teciam, produziam bens, né? E por essas prendas eram valorizadas, mas sempre dentro de casa. Depois o artesanato começou a comercializar-se, e a instrução abriu maiores convites para homens e timidamente para as mulheres. Na Revolução Francesa, as mulheres saíam às ruas armadas daqueles objetos de trabalho caseiro e clamando contra a nobreza, contra os privilégios do terceiro poder, né? E a gente precisa entender essas funções, a gente precisa entender esse papel. Napoleão, por exemplo, proíbe o uso da calça comprida, né, das calças compridas das mulheres. Mas na mesma época, no Extremo Oriente, as mulheres já usavam calças, mas estavam querendo exatamente, na sua emancipação, usar saias, né, as saias do Ocidente em sinal de revolta, né. Os homens repetiram o mesmo procedimento a cada escalada no trabalho. Quando eles assumiam posições novas, elas eram deixadas para as mulheres, então logo acontecia, esses trabalhos eram desvalorizados. O trabalho feminino nas fábricas se ramificou, com um longo e triste capítulo escrito com traços negros na caminhada da mulher. Olha quanta luta que nós não podemos abrir mão. No século XIX, o trabalho assumiu enorme dignidade. Aí sim, sob a influência de Bergson, dizia-se: é na condição do trabalho que o homem celebra a sua divindade. E assim a mulher já era a formadora, a educadora. A maternidade não se comprimia no conceito grego de produzir matéria, né? Aqui e ali, as mulheres começavam a atuar de forma a evidenciar-se os germes de uma futura e ampla modificação. Então, nós começamos a ver, olha a conquista desse maravilhoso mundo novo, né? O mundo numa extrema velocidade de mudanças e a necessidade de um quadro básico de referências sobre a qual se assentasse as bases. Os antigos modelos precisavam ser superados. Então, nós vamos agora fazer uma homenagem a Amélie Boudet, a esposa de Kardec. Quem diria que uma mulher aos 70 anos pudesse assumir a responsabilidade da primeira revista espírita no mundo? Porque foi o que ela fez aos seus 70 anos, né? Recém-viúva, diante de muitas coisas a serem feitas em importância, ela retorna ao seu trabalho sem se curvar à idade e acrescenta a si mesma novas responsabilidades. Com alguns colaboradores, assume a direção da revista espírita, a primeira no mundo. Amélie Boudet, Amélie Gabrielle Boudet, né? Um exemplo e símbolo de mulher atuante, né, nesse novo trabalho. Ela e Kardec já tinham essa questão, né, de educar, né? E a mulher, né? Quantas mulheres ela deu aulas particulares na sua casa para que fossem boas educadoras, tivessem conhecimento. Então, nós precisamos estar atentos a essas responsabilidades, a essa mudança. E o Espiritismo na questão da emancipação da mulher, né? Em 1857, revivendo os ensinamentos do Cristo, diz: a lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização e a sua escravização marcha à barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro corpo. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, esses ensinamentos que foram dados pelos espíritos, e Kardec abraça, que já vivenciava isso num casamento, pautado na confiança, na cumplicidade, no amor, com Amélie Gabrielle Boudet. Nós vemos assim, esse nosso mestre Allan Kardec, junto aos espíritos, realmente trazendo esse novo conceito, né, da mulher, desse papel feminino, dessa importância, da companheira, caminhando lado a lado. Na verdade, nos dizem os espíritos, o sexo propicia uma união de qualidades que se manifesta no magnetismo planetário de atração, na conhecida afinidade entre os elementos químicos e no amor entre as almas.
a polarização das mentes, as qualidades ativas e passivas adquiridas através das inumeráveis reencarnações. Diz ainda, as qualidades femininas, passivas, receptoras, oferecem aos espíritos oportunidades de se desenvolverem no campo da intuição, do sentimento e da humildade. Enquanto que os homens, com suas qualidades ativas e emissoras, procuram mais amplo desenvolvimento intelectual, administrativo e empreendedor. Daí a razão porque os espíritos nos ensinam que os direitos de homens e mulheres são iguais, mas os deveres não. E aí nós entendemos por que reencarnarmos em corpos diferentes, que tipo de aprendizado estamos tendo. Muito interessante observarmos também nas séries de André Luiz, como dissemos antes, né? Entre o céu e a terra, no capítulo 13, no mundo maior, no capítulo 5, Ismalhem os mensageiros, que toda vez que o plano espiritual sente necessidade de falar a espíritos endurecidos, né? Geralmente os instrutores recorrem às mulheres, que já entesouraram em seus corações bastante amor, para operarem o milagre das grandes transformações. Olha que beleza, esse papel do feminino. Aprendemos com os nossos instrutores que o coração que ama está cheio de poder renovador. Esse poder renovador que nós estamos falando. Nós precisamos encontrar caminhos, porque a supremacia masculina, ela sempre foi fruto de um egoísmo que tende a desaparecer no nosso mundo. Na realidade, nós estamos falando que os homens não estão preparados para esse avanço acentuado de conquistas femininas, da mesma forma que as próprias mulheres não estão absolutamente orientadas para esse grande voo de liberdade que começamos a empreender. Né? Lemos aqui, né, a mulher na dimensão espírita e chamamos a atenção aos companheiros, os autores aqui, Jaci Regis, Marlene Rossi Nobre e Nancy de Girolamo, né? Nesse livro, colocam para nós algumas questões importantes. Essa valorização do feminino. Nós não podemos, em momento algum, abrir mão dessas conquistas. Vamos, mais uma vez, falar desse papel do lar. O lar é a primeira escola, a primeira oportunidade que o espírito tem de, vindo à Terra, nesse processo reencarnatório do nosso planeta de provas e expiações, experimentar afetos, carinho, experimentar esse sentimento do maternal, né, do paternal, dessa estrutura, né, mãe, pai, irmãos, experimentar um pouquinho do que vai ser o seu contato com a sociedade, com a humanidade. Então aí nós temos um papel muito importante de dar, orientar em conceitos, com muito amor, um direcionamento para um ser humano com integridade, com honestidade. É o amor que deve cobrir sempre, né, no nosso lar todas as nossas ações. Esse papel é fundamental, esse papel é o papel da maternidade. Como nós falamos, pode ser exercido em instituições, sim, a professora na escola, a enfermeira, né, a médica, né, qualquer profissão. A professora, nós estamos falando dessa capacidade acolhedora. Precisamos estar atentos para essa responsabilidade. Estamos falando também deste papel de local de paz, de acolhimento, de harmonia. Nos lembramos então da oportunidade, o culto do Evangelho no lar, da oração que ensinamos aos nossos filhos pela manhã, ao acordarmos, pedirmos a força, a coragem. Ao nos deitarmos, agradecemos pelo dia e pedimos à espiritualidade amiga que possa prosseguir conosco durante a noite, possamos ir às escolas no plano espiritual, que possamos mais aprender. É o agradecimento pela vida, é a compreensão no papel de esposas, de companheiras, da mesma forma. Esse acolhimento, nosso lar tem que ser um ponto de apoio. A humanidade carece de lares mais equilibrados, mais harmônicos e mais felizes. Essa é a primeira estrutura. Saímos do lar e vamos para a sociedade. Bem estruturados no lar, tendo uma formação de família, estamos melhores para enfrentar o mundo. E levarmos também um pouco daquele amor
que nós temos para compartilhar em todos os ambientes em que vamos atuar. Porque somos seres que vamos viver sempre num relacionamento contínuo com outras pessoas. Então, olha a importância dessa construção. Em momento algum, estamos falando que não devemos lutar por novas conquistas, mas não podemos perder aquilo que nós já conquistamos. Vemos com muita tristeza pessoas que fazem uma exposição da figura, do corpo, né? E com ideias que falam de destruição, destruição de um lar, destruição de uma família, destruição dessas conquistas do feminino. Espero ter contribuído para que todos possam pensar e repensar esse papel, para que tenhamos o prazer de nos ver como mulheres na sociedade, mulheres que conquistam, que são fortes, mulheres que vão ao campo de batalha, como a Florence Nightingale, mulheres que estão nos laboratórios pesquisando com cientistas, que nós sabemos que o prêmio Nobel é dado muitas vezes uma única vez para um cientista. Nós temos Madame Curie, a única cientista que recebeu 3 prêmios Nobel. Então, essa mulher, né, ela é um feito, é um marco diferente para nós. Né? Então, nós temos que lembrar quantas estão trabalhando para a melhoria. Nessa hora, é o lar que está ali presente, com certeza. É maternidade, sim. Nós precisamos de entender que nós não estamos restringindo o espaço físico casa. Nós estamos falando da estrutura lar. Nós estamos falando da estrutura que pode ser mantida de forma acolhedora e instrutiva em toda a instituição que formos trabalhar, em todo o ambiente que estivermos. Termos por parte dos homens o respeito, o carinho. É bom que eles saibam que nós merecemos ter uma atenção especial, um carinho especial. Que esse amor que existe em nós é um amor que acolhe, é um amor que torna o mundo melhor. Todos nós queremos ser acolhidos, todos nós queremos ser amados. Esse papel do feminino. Vamos encerrar falando de Maria de Magdala, porque ela, ao seguir os ensinos de Jesus, compreendeu a importância da maternidade, se transformou na mãezinha querida dos rancenianos da época, dos leprosos, que eram evitados por todos e foram acolhidos por ela. Para eles, ela passou a mensagem do Cristo. Com eles, ela viveu a mensagem do Cristo. Com eles, ela resgatou o seu passado de erros, construiu um lar que agora era uma diferença na vida de cada um daqueles espíritos. Se reconstruiu e foi recebida pelo próprio Mestre Jesus, que disse a ela que agora sim ela podia partir com ele. Então, meus irmãos, irmãs, companheiras, reencarnadas, mulheres, vamos estar muito felizes com a nossa conquista da maternidade verdadeira, do amor que se expande. Vamos abraçar com muito carinho essa oportunidade de sermos mulheres nessa encarnação. Em momento algum, vamos dizer que gostaríamos de ser como os homens, porque na realidade, enquanto mulheres estamos aprendendo. E as oportunidades estão aí. Desenvolvemos a humildade, desenvolvemos o amor, desenvolvemos essa fraternidade universal, esse papel do feminino. Então, que seja para nós uma conquista verdadeira. Um beijo carinhoso a todos. Muito boa noite.